O versículo-chave dessa disciplina está em Mateus, capítulo 16, e pode ser o versículo... Mateus 16, e pode ser o versículo 18. Pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, que você aprendeu que é Hades, não prevalecerão contra ela. Então Jesus está dizendo assim, que ele edificaria a igreja dele e que as portas do inferno não prevaleceria contra essa igreja. Tudo bem. A pergunta que eu quero fazer aqui é o seguinte: o que é uma igreja? Quando falamos de igreja, nós lembramos rapidamente de um templo. Então lembramos daquelas igrejas bonitas, algumas forradas em ouro. Fazia-se a igreja antigamente no alto dos morros, né? Quando você vai nas cidades históricas, tipo Ouro Preto, Mariana, até mesmo próximo aqui, temos muitas cidades históricas, até mesmo Sabará. Então construía a igreja no alto dos morros, do edifício, dos morros. Para quê? E fazia ainda a torre bem alto para mostrar o poder da igreja. Para mostrar que aquela igreja era uma igreja vista, forte. Então a torre da igreja e a altura que ela ficava nos montes, nos morros, isso mostrava um certo poder. Mas então começou a vir essa ideia de que igreja era mais forte, era mais bonita, era maior, é mais antiga. Nós fazemos turismo hoje e visitamos a igreja. Mas eu quero deixar bem claro para você que um templo não é uma igreja. Um salão, um local onde reunimos para adorar, não é uma igreja. Igreja é o corpo de Cristo nessa terra. Tudo bem? Então, nós vamos começar hoje a ter um pensamento mais crítico. Todo mundo sabe disso, mas eu queria que você enraizasse isso na sua cabeça. E o templo que você vai, as cadeiras que você utiliza, ou os bancos, as paredes, isso não é igreja. A placa da sua igreja não é igreja. Não existe várias igrejas. Igreja mesmo para Deus só existe uma. Só existe um povo lavado e remido de boas obras. Vamos ver então, a Bíblia ela vai mostrar alguns símbolos. Eu sempre digo que a Bíblia foi escrita em três linguagens principais. É figurativa, simbólica e literal. Literal é quando fala que José e tal, Maria, está falando mesmo de José e de Maria. Quando fala de simbólica, está falando, por exemplo, que o Espírito Santo desceu em Jesus em forma de uma pomba. Quando fala de água, de chuva, simbolizando o Espírito Santo. Sabemos que o Espírito Santo tem símbolo de água, símbolo de fogo, de óleo, de chuva. Isso é símbolo. E tem a parte ainda figurativa e tem uma outra parte que nós vamos aprender mais à frente, que é a parte tipológica. O que é a tipologia? Por exemplo, digamos que Abraão é tipo de Deus Pai. Isaac é tipo de filho, Jesus. Sara é a esposa, é o Israel. Sara morre, então Abraão casa de novo. Isso fala da nova igreja, do novo povo de Deus, do Israel de Deus. Abraão manda Eliezer buscar esposa para Isaac. Esposa de Isaac é Rebeca. Rebeca é símbolo, é tipo de igreja, tipologicamente a igreja. E Eliezer é um símbolo
é um pessoa do Espírito Santo que veio preparar a igreja para encontrar com Cristo. Deus manda o Espírito Santo, Jesus intercede, Deus manda o Espírito Santo fica com a igreja e a igreja vai se encontrar novamente com Cristo. Isso é tipologia. Vamos aprender de símbolos, porque me parece que quando eu vejo símbolos, isso fixa mais na minha mente. Por isso, existe uma certa facilidade de aprendermos com parábolas. Quando falamos da parábola dos servos maus, da parábola do semeador, então isso fica gravado em nossa mente. Vamos falar de símbolos. Então eu queria trazer só três principais símbolos da igreja. Para não ter dúvidas, para você não ficar com correria depois, eu queria que você guardasse, já anotasse de uma vez, o nosso versículo-chave que nós lemos aqui, que está no livro de Mateus 16 e o versículo 18 e o 19. Guardem isso aí, anotem, por favor. E anotem os três principais símbolos da igreja. O primeiro é um edifício, o segundo é um corpo e o terceiro pode ser uma noiva. Pode estar em ordem invertida aí, mas não importa. Corpo, noiva, edifício. Edifício, corpo e noiva. Corpo, edifício e noiva, tanto faz, tá bom? Mas guardem, por favor, esses três principais símbolos da igreja. Quem inventou isso? Não foi eu, nem nenhum teólogo contemporâneo. Isso é bíblico, beleza? Vamos voltar aqui então. 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 9 diz assim: Vós sois, nós, lavoura de Deus. Então lavoura também é um símbolo, correto? Embora não vamos tratar desse símbolo hoje. E edifício, guardem essa palavra aqui, pode descrever isso no seu caderno, porque vai cair na prova. Edifício de Deus. Edificados, vamos partir agora, então, para Efésios 2:19. 1 Coríntios 3 e 9 diz que nós somos lavoura e edifício. Guardem edifício. Efésios 2:19 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, o qual todo edifício é bem ajustado, cresce o templo santo no Senhor. Guardem, por favor, então, um versículo falou de edifício, correto? Edifício. O que é um edifício? Edifício é um prédio, correto? Edifício é um prédio. Isso é um edifício. Consegue ver um edifício aí? Eu vou sair um minutinho, você fica observando que é edifício bonito, tá bom? Voltei. Edifício, edifício. Você não está vendo aquele edifício, mas com certeza tem colunas aqui dentro. Tem para ver uns aqui, tá vendo? Mas tem colunas que está mantendo esse edifício em pé. Mas o mais importante desse edifício nem é as colunas que estão mantendo ele de pé. Tem as colunas e tem as vigas. Se eu não me engano, viga fica na horizontal, coluna na vertical. O mais importante desse edifício é a estrutura, que o fundamento do edifício é aquilo que faz o edifício não tombar para os lados. Quanto mais alto o edifício, maior tem que ser o seu fundamento, correto? É lógico, né? Então, mas observe para você ver que está aqui um edifício bonito. Olha que coisa engraçada, não é? Um edifício muito bonito. Mas você não está vendo a sua estrutura e nem as suas colunas. O que mantém o edifício em pé é as colunas e a estrutura. Tudo bem?
vamos voltar aqui. Aí, vamos voltar. Voltando. Aí o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios 2:19 que o fundamento do edifício é os apóstolos, os profetas. Quem é os fundamentos do edifício? Os apóstolos e os profetas. Os profetas e os apóstolos. Eles são os fundamentos. E quem é a pedra fundamental? Cristo é a principal pedra de esquina. Cristo é a pedra principal. Cristo é a pedra fundamental. Então, agora nós aprendemos aqui, olha que lindo. Sabemos então que a igreja é comparada, tem um símbolo de um edifício. As suas colunas é que se sustentam, mas o fundamento da igreja é o quê? Apóstolos, profetas, e a pedra principal é Cristo. Cristo é a pedra principal. Você vê a pedra principal? Não, ela está escondida, mas é responsável por manter toda essa estrutura em pé. Colunas. Na igreja tem algumas pessoas que são mais vistas que as outras. Uns é visto porque faz muito vexame, porque apronta demais, porque paga muito mico. Outros é visto porque tem algum cargo de destaque na igreja, às vezes serve a igreja, talvez como pregador, como louvorista, então ele passa mais tempo sendo visto. Mas nem sempre essas pessoas, essa fachada bonita, nem sempre é ela que mantém a igreja de pé. O que mantém a igreja de pé são as colunas. E colunas, nós estamos falando de círculo de oração. Coluna, nós estamos falando de pessoas que ajudam financeiramente a igreja. Coluna, nós estamos falando de pessoas que às vezes estão no anonimato na igreja, mas são pessoas que fazem algo para a obra de Deus. São pessoas que convidam os outros para vir à igreja. São pessoas que oram na igreja, que pedem Deus abençoa o culto, abençoa o pregador, abençoa, meu Pai, o louvor dessa igreja, salva as almas. A igreja precisa gemer as dores de parto. A igreja precisa aprender a fazer isso. Então olha que lindo. O templo é bonito, mas não é a beleza que sustenta. Quem sustenta é as colunas. E quem firma esse edifício para não cair é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eles estão onde? Eles estão aqui. E quem é a pedra principal? Jesus. Tá bom? Se não tiver Jesus na igreja, se não tem Jesus, se não tem o fundamento dos apóstolos e dos profetas, esse aqui é uma igreja falsa. Se Jesus não é o principal da sua igreja, se a sua igreja não prega a mensagem da cruz, se a sua igreja não fala de Jesus, se a sua igreja parou de falar de arrebatamento, a sua igreja perdeu o fundamento. É uma igreja falsa. Não pode colocar outro fundamento além do que já existe. Fundamento de quem? Dos apóstolos, dos profetas. Jesus Cristo é a pedra fundamental. Vamos partir para outra parte. Igreja como um corpo. Beleza? Igreja como um corpo. Olha que lindo. Esse desenho aqui me parece do Leonardo da Vinci, né? Isso aqui. Igreja como um corpo. Assim como, vamos à Bíblia. Romanos 12, 4 e 5. Pode acompanhar se você quiser. Romanos 12, versículo 4 e 5 diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, e assim nós que somos muitos, somos um em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Nós somos membros de quê? Dos outros. Aí no 1 Coríntios 12,
versículo 12 até o 27, lê até o 27, eu peguei só um pedacinho aqui, diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo e os seus membros em particular. Você é corpo de Cristo e os seus membros em particular. Que coisa linda! Você é um corpo de Cristo. Membro em particular. Existe membra da igreja? A nossa irmã é membra. Não, não existe membra. Até mesmo quem é do sexo feminino é membro. Tá bom? Não existe membra. Então, nós colocamos aqui duas passagens mostrando a igreja como corpo. Igreja somos nós. E o que é que nós somos? Somos edifício e somos corpo. Tá bom? Tá vendo aqui? Coração. Vai falar de sistema circulatório. Olho. Fala de visão. Os rins. Responsável por filtrar o nosso sangue. Pulmão. Sistema respiratório, sistema circulatório. Vamos lá. Pode o pulmão falar, eu não preciso do coração? Pode o coração falar assim, para mim não importa o pulmão, eu sou mais importante? Já pensou se o olho ignorar o coração, porque o olho é visto, está num lugar destacado do corpo, lugar alto, ele capta tudo que o corpo, o mundo externo, o coração está escondido. Tem um ditado que diz que o coração não sente o que o olho não vê, não é? Então, um olho, você vive sem ele, mas até o que você vê reflete no coração. Dependendo do que você vê, vai refletir no coração, vai alterar a sua respiração. Se você viu algo, você começa a respirar, não é? Com mais ansiedade. Então, o nosso corpo, ele todo depende uns dos outros. Para com esse negócio de achar que você é mais importante na igreja. Eu sempre digo que Deus não deu igreja para pastor. Deus deu pastores para a igreja. Deus deu pregador para a igreja. Se sou um pregador, eu não sou mais importante do que ninguém. Pelo contrário. Quando eu estou pregando a palavra de Deus, eu estou servindo como um garçom. Vocês são os especiais. Eu estou passando e servindo a cada um aquilo que Deus deu. Naquele momento ali, eu sou o menos importante no sentido de pessoa, no sentido de membro. Tá? A importância não está na minha pessoa. A importância está no fundamento que eu estou trazendo. Qual fundamento? Fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tá bom? Então, o corpo. Imagine só, por favor. Imagine que você machucou o pé. Machucou o pé. Então, quando você machuca o pé, todo o seu corpo começa a trabalhar em prol daquele machucado. Por exemplo, o sistema nervoso manda uma mensagem para o cérebro devolve a mensagem em forma de dor. Naquele momento, se começar a sair sangue, o sistema circulatório começa a enviar ali algum tipo de conteúdo para estancar a hemorragia. O próprio corpo cuida disso, senão o sangue vazava. Qualquer furadinho que fizesse vazava até o sangue todo acabar. Então, dependendo do corte, o próprio corpo cuida para que o sangue não saia todo. Imagina só que você está com dor na coluna. Então você vai andar mancando, vai sentir dores em outras partes do corpo, às vezes nas pernas. Sente dor na perna, mas o problema está na coluna. Então imagina só que se a coluna está doente, o corpo está doente. Imagina só, por exemplo, que se você está com problema de respiração, pulmão aqui, o seu coração ele vai ficar sufocado e vice-versa. Então, nós temos que aprender que nós não somos o rei,
da cocada santa. Nós somos membros em particular. Na verdade, isso aqui é órgão, né? O coração é o órgão e tal, membro do corpo. Mas eu coloquei isso aqui para mostrar a importância do corpo. Aí é que está a ideia. Se o corpo todo é a igreja, onde Cristo se encontra aqui, se encaixa aqui? Cristo é a cabeça da igreja. Deixa eu ver se eu coloquei esse versículo aqui. Tem algumas partes aqui, tá vendo? O cérebro, o sistema nervoso e tal, as ligações que tem. Deixa eu voltar aqui. Assim, o corpo tem muitos membros, os membros têm as mesmas operações, porque somos muitos em um só Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, continue lendo 1 Coríntios 12, 27, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, vamos lá, tem que achar rapidinho, 1 Coríntios 12. Primeiro Coríntios 12, porque também o corpo não é só um, mas muitos. Se o pé disser eu não sou mão, não sou corpo, não será por isso corpo. E se a orelha disser porque não sou olho, não sou corpo, não será corpo. E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Deus o que quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Está vendo? Se fosse só mão, só tronco, membro superior, não seria corpo também. Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer... E o olho não pode dizer... E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. E nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de ti. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Até a sobrancelha aqui, eu não sei falar de texto, sobrancelha, assim, é útil para que o suor não caia no seu olho. Então, até os fios de cabelo aqui, né, é importante para desviar o suor do seu rosto. Vamos aqui. Porventura não são todos apóstolos? Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja primeiramente como apóstolos, segundo como profetas, terceiro como doutores, depois como milagres, depois com os dons de curar, socorro, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. O apóstolo diz assim, nem todos têm todos os dons. A igreja necessita de ter um dom. Os dons é diferente, tá bom? Por exemplo, eu tenho que saber que a igreja precisa de ter pessoas do ciclo de oração, a igreja precisa de ter pessoas que fazem louvor, a igreja precisa de ter pessoas que têm condições financeiras de ajudar, a igreja precisa de pessoas que pregam, que lê Bíblia, que sabem, que descobrem mistérios de Deus, que desvendam os mistérios. A igreja precisa de ter diversos ministérios, tá bom? Quem que é Cristo nesse corpo? Ele é a cabeça da igreja, tá bom? Vamos partir para o próximo e último símbolo da igreja. Noiva, que lindo, né? Regozijemo-nos, Apocalipse 19, 7. Apocalipse 19 e 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória,
porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa se apronta. Vamos ver aqui, a igreja é a noiva de Cristo, e como tal ela deve ser santa, fiel, imaculada, e está vestida esplendidamente, coberta com vestes espirituais, apresentada por Deus a sua palavra. Então, quando você fala de noiva, gente, pensa aqui numa coisa. Vamos lembrar da parábola das 10 virgens, 10 prudentes, 10 loucas ou nécias. Parte das virgens estavam com a sua lamparina acesa, todas com a lamparina acesa, todas. Só as prudentes com azeite de reserva na sua lamparina. Só as prudentes. Bom, pessoal, sintetizando a questão da noiva. Primeiro, Satanás, ele tenta destruir o plano de Deus que é para o homem. Então, quando Satanás luta contra a família, contra o casamento, contra a pureza, quando ele tenta lançar uma cultura sobre casamento, que é uma instituição falida, sobre virgindade, que não tem valor, ele está tentando manchar um plano de Deus. Segundo ponto, Satanás, ele tenta desmoralizar a instituição que melhor representa a união de Cristo. A união de Cristo, o amor, ele tenta desmoralizar. Terceiro, a luta da perspectiva de que ambos desfrutarão no futuro. Então, por que as pessoas casam? Não deveria ser assim. Elas casam porque elas querem ser felizes, porque querem viver feliz, porque querem viver uma história de príncipes e de princesas. Elas querem ter um futuro, uma família, quer ser amada, quer amar, quer ser cuidada, quer cuidar, não é? Então, é dessa forma, é a perspectiva. Então, se você casa para ter amor, para ter calor, para ter união, é por isso que a igreja deve seguir a Cristo. O amor de Cristo atrai a igreja. Primeiro, a noiva é sujeita ao marido. Está em Efésios 5:24, em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, 14 e 15. Então ele mostra da sujeição da esposa ou da noiva ao marido. Dessa forma, a igreja precisa ser sujeita a Cristo. A igreja precisa ser sujeita a Cristo. E Cristo se entregou para a igreja, não é? Os maridos também devem amar a esposa a ponto de se entregar se for preciso. O amor é uma entrega, é uma doação. Você se entrega, você abre mão de algo, faz uma escolha, é para servir. Segundo ponto, é espontâneo ou espontânea. O amor do noivo é que faz a noiva constrangida a amá-lo. A palavra de Deus diz que ele nos amou primeiro. Ele se entregou por nós. Então, quando nós lembramos da nossa comunhão com Cristo, do nosso amor com Cristo, nós lembramos de um Cristo morrendo na cruz por nós. A noiva é pura, ela é sem mancha, sem mácula, sem ruga ou sem coisas semelhantes. Está aí porque a noiva é um dos símbolos mais lindos da igreja na terra. Quando vê uma noiva, lembra, símbolo da igreja. Como edifício e como corpo. Como edifício, nós já lemos Efésios 2:20
até o 22. Como edifício, a igreja precisa de um engenheiro, correto? Como é que você faz uma construção? Você tem que ter um engenheiro para assinar o projeto, para dar prosseguimento, para saber se essa obra vai continuar ou não. E nós temos a graça de ter tido um engenheiro, não é, que arquitetou não somente a igreja, mas o homem, o cosmo, com todos os seus planetas, galáxias, tudo que existe. O mesmo Deus que fez todo o universo projetou a igreja. Então está aqui, tá bom? Engenheiro, precisa de um engenheiro. Vamos lá? Então, de quem é o projeto da igreja? É de Deus Pai. Quem executou esse projeto? Quem fez esse projeto? Quem que concluiu? Precisa de alguém. Depois que alguém assina, então outra pessoa vai ter que dar o prosseguimento nessa obra. Quem foi? É o Filho que veio para morrer na cruz, para fundar a igreja. E quem que acompanha para a obra dar tudo certo, para a obra não parar? Porque se você faz um prédio e deixa ele abandonado, esse prédio vai desmoronar, ele vai cair. É uma rachadura aqui, é um vidro trincado ali, é uma porta que não vai abrir em outro lugar, vai aparecer um vazamento e dentro de pouco tempo esse prédio cai, esse edifício cai. Então precisa de alguém para acompanhar, para dar manutenção nesse projeto, nessa obra, nesse edifício. É o Espírito Santo de Deus. Deus sonhou com esse projeto. Deus quis esse projeto. Deus sempre lutou por esse projeto. Quando ele tirou o homem, quando ele colocou o homem no jardim do Éden, quando ele criou o homem, quando ele chamou, deu sete na genealogia de Adão, Noé, quando ele também salvou Noé, ele queria um novo povo para ele. Quando ele chamou Abraão, ele queria um novo povo para ele. Quando ele tirou o povo da terra do Egito, ele queria um povo para ele. E quando ele fundou a igreja, ele finalizou o seu projeto, o último projeto de Deus, como edifício, como alguém para ele, é a igreja. É nós. Nós somos os trabalhadores da última hora. Então o Espírito Santo é que acompanha. Quando Jesus vinha e ele falava: eu não estou pregando a minha palavra e nem fazendo a minha obra, estou fazendo a obra do meu Pai. Depois, quando Jesus morre, no dia do Pentecoste começa a igreja. Jesus falou assim: eu vou ao Pai, mas não o deixarei só, enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Ele desceu no dia do Pentecoste e a igreja foi iniciada ali. Deu o pontapé inicial da igreja no dia do Pentecoste. Com quem? Com o Espírito Santo. Foram vistas línguas repartidas como de fogo. E corpo? Quando fala de corpo, nós já lemos lá 1 Coríntios 14, 26 até o 26 até o 33. E o que tem de interessante no corpo? Diversos órgãos trabalhando interligados para o corpo. Todos os órgãos trabalham interligado para o bem comum do corpo, não é? Então não tem esse negócio de que quando eu estou pregando na igreja, eu quero que as pessoas participem e batem palmas e fiquem atentas na pregação. Mas quando tem alguém fazendo louvor ou outra pessoa pregando, eu viro as costas, eu vou lá para dentro da secretaria, eu fico lá fora conversando, mexendo no telefone ou folheando a minha Bíblia. Isso é uma falta de educação. Isso é falta de corpo. Isso é falta do Espírito Santo de Deus. Isso é falta de Deus na sua cabeça, tá bom? Igreja tem que trabalhar unida em um só propósito. Do jeito que eu me comporto quando alguém está pregando, é o jeito que eu queria que comportasse quando eu estivesse pregando também. Do jeito que eu comporto na hora do louvor, é o jeito, a maneira
que pode se comportar quando eu estiver fazendo algo também na casa de Deus. É assim que devem ser as coisas de Deus. A cabeça da igreja. Então, o corpo, nós sabemos que quem manda no corpo não é o corpo em si, mas é a cabeça que manda no corpo. Sim? Então, vamos ler aqui Efésios 1:22, que diz assim. Eu estou lendo aqui na Bíblia palavra-chave, tá? É uma Bíblia muito boa, para quem gosta de estudar o original do hebraico e do grego. Então, 1:22 diz assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Gente, olha que lindo, pensa. Não, você prestou atenção nisso aqui? Eu vou ler de novo para você ver aqui esse último versículo aqui. Ó. A igreja, ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, correto? Que é o seu corpo. Então nós somos o quê? Corpo de Cristo. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Plenitude de Deus, que cumpre tudo em todos. Isso aqui é um símbolo lindo da pessoa de Deus, da divindade, do Criador. Ele é a nossa cabeça e nós somos o corpo da sua plenitude. Você sabe o que é a plenitude de Deus? Plenitude de Deus é Pai, Filho, Espírito Santo. Isso é plenitude da divindade. Nós somos a plenitude da divindade, tá bom? Nós assentaremos no trono com Ele, assim como Ele venceu e assentou com o Pai. Isso é Bíblia. Pessoal, fica aqui. A última orientação que eu queria deixar para vocês é que, como corpo, nós precisamos ser mais corpo e menos indivíduo. Mais corpo e menos indivíduo. Por quê? É porque é muito comum as pessoas acharem que elas fazem a igreja fluir. Se você sair da igreja, a igreja continua do mesmo jeito, ou melhor ainda do que você. Se eu sair da igreja, a igreja continua melhor ou da mesma forma com que eu estivesse lá, porque não sou eu que faz a igreja andar. Não sou eu que sou o corpo, eu sou só um indivíduo da igreja. Mas quando eu começo a trabalhar para que a igreja comece a fluir, para que a igreja cresça, para que a igreja tenha saúde, então eu não sou um indivíduo qualquer, eu sou um corpo. Eu faço parte do corpo, corpo de Cristo. Tá? Deus abençoe sua vida. Guarde isso no seu coração. A igreja não é templo, igreja não é parede, igreja é o corpo da plenitude de Deus. Deus abençoe você.